como organizar o dia de estudos, como encaixar tantos materiais, métodos e necessidades de cada conteúdo nas horas disponíveis para estudar, que às vezes são escassas. Como estruturar tudo isso em um cronograma que seja eficaz e produtivo. Você também se pergunta sobre isso às vezes? Entre um concurso e outro, especialmente quando eu não obtive o resultado desejado, que era a aprovação, sempre essas dúvidas martelavam na minha cabeça. O vídeo de hoje parte do comentário de uma inscrita aqui do canal, sugerindo que eu falasse sobre a melhor forma de organizar o fluxo diário de estudos. Qual a sequência correta de estudo para que possamos render mais e estudar melhor. Se você também se pergunta sobre isso, ou se você às vezes se sente perdido, perdida e não produzindo tudo que poderia nos seus estudos, fica por aqui. O que eu vou falar pode servir para você também e trazer insights poderosos para essa organização do estudo. Eu pensei, vou fazer um vídeo curto sobre isso, mas logo eu percebi o tanto de nuances que esse assunto tem. Então o vídeo é longo, porque o tema merece uma atenção especial para que você aproveite bem e aprenda algo que realmente ajude a melhorar o seu estudo. Bom, vamos começar lendo o que a Isadora comentou lá no vídeo sobre a procrastinação. Se você ainda não assistiu lá, eu vou deixar o card aqui em cima e também o link na descrição para você assistir assim que puder. Ela escreveu assim: Oi Felipe, parabéns, muito bacana teu vídeo. Para um próximo conteúdo, te deixo como sugestão explorar um pouco como tu acha interessante montar o fluxo de estudo para um concurso público. Por exemplo, iniciar com videoaula, PDF, depois questões, apenas PDF e questões, como distribuir isso no cronograma. É uma das coisas que mais me deixa confusa na hora de otimizar, mesmo consumindo vários conteúdos sobre isso, na prática sempre surgem dúvidas de como montar uma equação que no final dê o melhor resultado. Sucesso para ti. Obrigado, Isa, pelo comentário, um dos primeiros aí do canal, dando aquele engajamento importante no início. Observem que ela sugeriu que eu falasse como eu acho interessante montar esse fluxo, e eu vou fazer isso. Mas não esqueça do que eu já falei lá no vídeo sobre o melhor conselho, esse vídeo aqui. Teste tudo que ouvir e veja se realmente funciona para você antes de aplicar no seu dia a dia. Eu sei que eu pareço muito repetitivo, falando isso em quase todo vídeo, mas eu não quero que você sofra e se perca estudando de um jeito que não seja bom para você. E aqui se encaixa perfeitamente o primeiro detalhe sobre esse assunto. O fluxo de estudos é personalíssimo e individual. Ou seja, cada pessoa vai se organizar de um jeito e o meu jeito pode não ser o seu jeito. Mesmo assim, as duas formas podem funcionar e nos levar ao objetivo final. Mas Felipe, assim você não me ajudou em nada. Como posso saber se o meu jeito está bom? Calma! Agora eu vou falar sobre algumas características gerais que todo fluxo deve observar para ser efetivo. Primeiro ponto, nem todo estudo precisa ter videoaula. Videoaula é um tipo de apresentação do conteúdo que serve perfeitamente para um primeiro contato com aquele conhecimento. Quanto mais didática e detalhada a aula, melhor para se aprender algo novo. Claro que também existem as aulas de revisão, mais rápidas e objetivas, que aceleram a entrega. Porém, normalmente o que se vende nos cursos são aulas que se propõem a ensinar algo novo ao aluno, explicando com detalhes e calma cada parte do conteúdo. Com base nisso, eu entendo que as videoaulas devem estar preferencialmente na parte inicial da preparação, nos primeiros dias e semanas de estudo. As videoaulas devem ser usadas para você conhecer assuntos novos e aprender o que ainda não sabe. Por isso, dificilmente elas serão úteis nos dias que antecedem a prova. Nesses dias, o foco deve estar na revisão dos conhecimentos já adquiridos e não na captação de novos conhecimentos. E isso é o ideal de acontecer. Outro detalhe importante, assistir videoaulas não é um tipo de estudo flexível. O que eu quero dizer com isso? Para que uma videoaula seja bem aproveitada e produtiva, você precisa estar em um ambiente tranquilo, focado na aula, livre de distrações e interrupções. Além disso, você precisa estar em uma posição confortável, que evite o cansaço excessivo, mas que também não faça você dormir.
E também precisa ter um tempo suficiente e consecutivo para assistir de preferência a aula inteira. Afinal de contas, a aula tem toda uma linha de raciocínio, tanto do professor quanto da própria matéria, que precisa ser respeitada para que você possa entender melhor. Assistir de forma parcelada em pequenos pedaços pode fazer com que você não entenda nada do que está sendo ensinado ali. Ou seja, eu repito, videoaula não é flexível. Exige tempo maior de dedicação, espaço adequado e todo um ritual em volta dela para que ela seja bem aproveitada. Por isso, que ela deve estar bem no início da sua preparação, quando você está com tempo de sobra, tranquilo e nem um pouco preocupado se vai dar tempo de esgotar ou não o edital. Outro detalhe importantíssimo ainda sobre videoaulas: tenha um método de extração. É essencial que você tenha uma forma de extrair o conteúdo da videoaula que facilite a revisão posterior. Quanto mais longa a aula, mais indispensável é que você anote os pontos importantes, porque dificilmente voltará a assisti-la. E aqui não importa como você fará isso. Seja com um mapa mental, um resumo, uma tabela, um desenho, um texto, flashcard, não importa. Você simplesmente precisa ter os principais pontos da aula extraídos em uma forma que lhe permita revisar ou estudar novamente com maior flexibilidade e objetividade. Ainda sobre esse método de extração do conteúdo, vale o alerta: não confie na sua memória de curto prazo. Dependendo da falta de didática do professor, pode ser que boa parte do conteúdo suma da sua cabeça já nas próximas horas. Mas mesmo com um professor super dinâmico, engraçado e didático, sempre vai ter algo que você ver e ouvir na aula que ficará inalcançável dentro da sua memória nos próximos dias. Recuperar algum detalhe que esqueceu pode exigir um tempo extra reassistindo a aula, tempo extra que geralmente não existe na preparação para concursos. Outro ponto importante que exige coragem, mas que faz toda a diferença para quem tem essa coragem: não assista a videoaula sobre o que você já sabe que sabe. Quando você já tem a consciência que domina determinada matéria, não hesite em pular a aula que fala sobre esse assunto. Assim que seu estudo vai evoluindo, vai acontecer de eventualmente você ver que o assunto da próxima aula você já sabe, já domina. Ou seja, grandes chances de não aproveitar quase nada dessa aula. Se acontecer isso, não assista. Não tenha apego a aula nenhuma e nem perfeccionismo pelo cronograma que o curso estabeleceu. Tenha apego ao resultado. E resultado envolve otimizar o seu tempo e não gastá-lo com algo totalmente desnecessário. Para finalizar sobre as videoaulas, saiba a hora de parar. Vai chegar o momento, geralmente mais próximo da prova, que a aula ministrada por um professor que fale mais pausadamente vai apenas irritar e estressar você. Então, saiba a hora de parar e partir para uma revisão ou uma resolução de questões de forma mais concentrada e focada. E a leitura? Onde ela entra no seu fluxo? O estudo por meio da leitura de materiais escritos está quase sempre presente no estudo de qualquer pessoa. Uns mais, outros menos, mas todo mundo lê quando estuda resolvendo questões, por exemplo. Mas aqui nesse nosso bate-papo sobre fluxo de estudos, vamos falar sobre leitura do conteúdo em si, seja através de livros, PDFs, apostilas ou resumos. Primeiro ponto importante: material escrito serve para todas as fases. Os materiais escritos, em geral, têm múltiplas funções. Eles podem tanto ensinar algo novo como aprofundar ou revisar algo já estudado. Dependendo da densidade e da didática do material, alguns livros ou PDFs podem tranquilamente substituir videoaulas, por exemplo. Por isso eu digo, priorize a leitura se tiver facilidade com isso. Se sabe que a leitura é o seu ponto forte para aprender, fixar ou revisar algo, não tenha medo de dispensar videoaulas e focar mais nisso. Seja uma leitura em silêncio, seja uma leitura em voz alta, ou seja, quem sabe, uma leitura só com os olhos, escutando outra pessoa lendo. Enfim, são tantas formas de ler. Se funciona para você, foque nisso, pois o material escrito permite você acelerar o estudo. E como geralmente você tem acesso aos tópicos a serem estudados de antemão, você tem mais controle sobre o ritmo do estudo. Por exemplo, num livro, embora o conteúdo venha
tão mastigado como na aula do curso, aqui você tem acesso aos tópicos antes de ler. Assim você pode decidir em qual tópico acelerar mais, em qual se dedicar mais e até mesmo qual você pode pular de repente porque já sabe o conteúdo ou porque sabe que não está previsto no seu edital. Outro ponto, leitura também demanda tempo de qualidade. Seja uma leitura simples ou uma leitura com método, isso sempre vai exigir tempo. O que significa que pode ser bem complicado conciliar o estudo de um material escrito mais denso com videoaulas longas. Ainda assim, podemos dizer que leitura é mais flexível. Embora estudar a partir de materiais escritos também exija concentração, foco e um ambiente tranquilo, esse tipo de estudo pode ser mais flexível e fácil de encaixar em pequenos espaços do dia. Em termos de adaptabilidade dentro de rotinas mais complexas, podem ter certeza que a leitura de livros, PDFs ou apostilas fica bem mais fácil de encaixar e ajustar. Outro ponto, leitura é perfeita para a revisão. Materiais escritos são os melhores para condensar uma grande quantidade de informações e por isso eles são os preferidos na hora de revisar. Seja do tipo que for, um resumo em PDF, um resumo feito por você mesmo, um mapa mental, um esquema, uma tabela, um flashcard, um post-it colado na sua parede, os materiais escritos devem aparecer durante toda a sua preparação, mas a forma deles vai mudando para atender às necessidades de cada fase. Não importa o método que você use, mas do meio para o fim da preparação, os seus materiais escritos devem ficar cada vez mais objetivos e seletivos. Tão ruim quanto ficar assistindo longas videoaulas na véspera da prova é tentar ler um PDF ou capítulo de livro completo e detalhado nesses dias que antecedem o concurso. E as questões? Resolver questões é essencial, mas tem a hora certa de acontecer. Resolver questões é o melhor método de estudo? Muitos estão dizendo isso aqui na internet, mas tudo depende do tipo de estudo que estamos falando. Resolução de questões é comprovadamente a melhor forma de solidificar algo já estudado, mas não é o melhor método para se aprender algo novo. Simplesmente não é a opção mais prática. Mas eu posso aprender só com exercícios? Pode, mas vai levar muito tempo para isso. Fazer questões sem ter o mínimo conhecimento sobre um assunto gera desperdício de tempo e esforços. E o pior, traz aquela falsa sensação de que você não sabe nada e de que você não está aprendendo nada. Uma resolução de questões deve sempre aparecer após um primeiro estudo. Então, a partir do momento que você já deu aquela primeira olhada no conteúdo, é possível sim encaixar as questões como uma forma de medir a sua absorção e reforçar o que você já estudou. Seja isso feito dentro do mesmo dia do estudo ou em um dia específico da semana próprio e separado para resolver questões. Resolução de questões diária exige especificidade. Se você prefere ter um momento diário e regular de resolução de questões, é primordial você ter acesso a um material escrito ou site de questões que lhe permita resolver questões sobre um tópico específico, pois assim você consegue fazer questões exatamente sobre aquilo que estudou mais recentemente. Resolução de questões e suas principais vantagens. Primeira delas, fixação. Fazer questões sobre o assunto estudado fixa por mais tempo que se aprendeu e vai levando o conteúdo para a sua memória de longo prazo, armazenando e organizando ela cada vez melhor. Correção. Sabem aquela frase que diz que é errando que se aprende? Pois então, durante a resolução de questões, você vai perceber justamente que aquele assunto que você errou em alguma questão, foi lá e revisou no material ou assistiu uma nova explicação para entender melhor, dificilmente você errará de novo. Atenção! A partir das questões, o seu cérebro vai reconhecendo um padrão e direcionando sua atenção para aquela parte do conteúdo que você deve prestar mais atenção, seja para estudar de novo ou priorizar nas revisões até a data da prova. Simule o dia de prova. Junto com a resolução de questões diária, também é muito importante, algumas vezes, você simular a experiência do dia do concurso, fazendo provas de forma completa. Isso significa tirar um dia
para fazer provas anteriores ou simulados inteiros, com tempo determinado e sem interrupções ou paradas. É preciso treinar o seu psicológico e o seu físico para o que você vai enfrentar no dia. Isso pode acontecer numa frequência semanal, quinzenal, mas sempre para o fim da preparação, lá naquele momento em que todo ou quase todo o conteúdo do edital já foi visto e estudado. Essa prática também vai lhe ajudar na questão do controle de tempo no dia do concurso. Treinar a realidade da prova evita situações como ficar sem tempo para fazer a redação ou ter que preencher o cartão resposta correndo nos últimos minutos, aumentando em muito o risco de errar alguma coisa. Pronto! Agora, como organizar tudo isso dentro do seu dia de estudo? Vem comigo que nós vamos olhar no material que eu criei como que a gente vai fazer isso. Primeiro de tudo, escolha qual a matéria você vai preparar. O ideal é fazer essa preparação toda aqui, matéria por matéria, tá? Sempre tem aquela matéria com a qual a gente já tem mais familiaridade, certo? Vamos falar aqui, por exemplo, de constitucional. Então vamos colocar nesse nosso exemplo constitucional. Segundo, estabeleça quanto tempo você tem até a prova. Saber o quanto de tempo você efetivamente tem de preparação é crucial para você determinar o quanto o seu estudo pode ser detalhado e cadenciado ou o quanto ele deve ser objetivo e acelerado. Isso vai influenciar no tipo de material que você vai usar e também no tipo de estudo que você vai focar mais. Vamos supor aqui nesse fluxo que a gente está criando que você começará a estudar dia 25 de novembro, certo? E a prova será no dia 5 de março. Então vamos preenchendo ali os quadradinhos. Terceiro ponto aqui, divida entre início, meio e fim, usando a relação que você achar melhor, tudo dependendo do peso da matéria e da quantidade que tem no edital dessa matéria, certo? Defina as datas de cada fase. Aqui eu coloquei algumas datas como exemplo para nós, certo? Essa divisão com datas que eu coloquei aqui no nosso fluxo é ótima para delinear limites claros de quando a nossa postura deve ser modificada e quando o nosso método também deve mudar na hora de estudar. Então, limites claros, datas definidas trazem o benefício que qualquer meta gera na nossa mente. Disciplina e foco para alcançá-la. Isso é muito bom. Ponto 4, então, a partir disso aqui, pessoal, você já sabe até que dia precisa assistir todas as aulas, quando você vai começar a focar só no material escrito, e em que momento você vai deixar as videoaulas de lado, em que momento você vai começar a revisar mais e focar em materiais mais objetivos. Digamos que o fluxo esteja como nessa primeira figura aqui, tá? E você esteja na parte do início de estudo, certo? Então até o dia 14 de janeiro, você vai dividir o seu dia assim, com videoaulas e a leitura de materiais escritos que você tenha. Beleza? Isso aqui pode alterar a relação entre esses dois métodos, esses dois tipos de estudo. Digamos que você chegou na fase do meio da sua preparação, entre dia 15 de janeiro até o dia 14 de fevereiro. Esse dia que você está estudando está no meio da preparação, você já sabe que vai organizar o seu dia de uma forma diferente. Vai ter leitura de livros, as videoaulas já acabaram, você já encerrou o curso, por exemplo, e você agora está focando na leitura, no seu material escrito e na resolução de questões dentro do seu dia. Pode acontecer que as videoaulas sejam mais longas, que o curso seja mais longo e avance até o meio da preparação, como nesse caso aqui. Assim, seu dia vai ficar um pouco mais dividido, tanto com videoaulas, leitura e resolução de questões, tudo junto, não tem problema nenhum, pode acontecer. Vai chegar o momento da reta final, seus dias durante a reta final vão ficar divididos entre leitura, com foco em materiais de revisão, e resolução de questões e os simulados, como a gente referiu. Então isso aqui, pessoal, são só exemplos, tá? Eu vou deixar esse modelo em branco para você ou preencher ou pegar como ideia para fazer para cada matéria aí, ou alguma matéria que você acha que precise ser feito esse fluxo. Você pode pegar esse exemplo aqui, usar o meu, ou copiar, ou desenhar e fazer o seu próprio em casa. Beleza? Agora pode surgir a pergunta, e dentro de cada dia, eu estudo só uma matéria ou mesclo uma ou mais matérias no fluxo? Bom, a minha opinião é, se você tem pouco tempo para estudar por dia, cerca de 1 a 2 horas, penso que o ideal é escolher uma matéria só e organizar ela nesse fluxo, para dar um bom tempo, um tempo suficiente para que cada método seja bem desenvolvido, bem realizado, que eu consiga assistir uma videoaula com um período bom, que eu consiga ler um material por um certo tempo e também consiga resolver algumas questões
Se tiver um pouco mais que isso de horas, já penso que vale a pena dividir. Ou seja, assistir a videoaula de uma matéria, ler o material escrito de outra e talvez até resolver questões de uma terceira matéria. A mescla de conteúdos dentro de um fluxo, desde que não seja 10 minutos para cada um, como eu já referi, é ótimo porque favorece uma atividade mental mais limpa, organizada e evita ranço ou tédio de alguma matéria que você não goste ou que realmente seja mais chata e complicada de estudar. Além disso, prepara o seu cérebro para aquele dia da prova, que é o dia onde você vai ter que lidar com todas as matérias ao mesmo tempo. Nesse dia você vai ter que navegar por todo o conhecimento adquirido e exigido no edital em poucas horas. Enfim, esse fluxo e as dicas que eu trouxe aqui demonstraram que o importante é conseguir fazer o que for necessário e útil para cada fase da sua preparação. E quanto mais cedo esse planejamento é realizado, mais vai ajudar você a organizar o seu tempo durante os seus estudos. Tudo isso que eu trouxe hoje, pessoal, é uma ideia bem genérica e que precisa ser adaptada para o seu perfil, para o perfil do concurso que você vai fazer e também para o perfil de cada matéria a ser estudada. Olha só um exemplo. Se você for estudar raciocínio lógico, uma matéria muito comum em concursos de nível médio, muito provavelmente a resolução de questões deve acontecer desde o início da preparação. Diminuir bastante o tempo de videoaulas e leitura e muita resolução de questões, porque resolver questões nesse caso é indispensável para você aprender bem a matéria. Então, baixe e imprima esse PDF ou desenhe com a sua mão mesmo, mas faça esse planejamento do seu fluxo de estudos até o dia da prova. Se não tem prova marcada ainda e nem edital aberto, parabéns por já estar estudando. Esse é o melhor dos mundos. Sem prova definida e sem edital, você pode incluir vários métodos no seu fluxo, sempre com disciplina e sem exagerar. Espero que a ideia por trás desse planejamento do fluxo que eu trouxe hoje aqui sirva para alguns de vocês. Quem testar, gostar e aplicar, peço que depois volte aqui para contar os resultados. Se achou meio complicado ou não entendeu alguma parte, deixe seu comentário, a sua dúvida, que eu vou tentar explicar melhor e ajudar você. Obrigado pela companhia até aqui. Curta o vídeo e compartilhe e se inscreva aqui no canal se ainda não faz parte da nossa comunidade. Me dê a chance de acompanhar você nessa jornada rumo à sua aprovação e nomeação, rumo à melhoria da sua qualidade de vida. Bons estudos e até a próxima!